Então vamos lá. Basicamente, em que consiste o desafio, né? Esse é um desafio de inovação aberta que está dirigido para as 52 cidades do projeto, né? G52, Rede Cidade Polo do Nordeste, e que ele busca soluções inovadoras para problemas urbanos comuns da região, né? Problemas que a gente identificou ao longo desse processo que são persistentes e que, de alguma forma, representam obstáculos para o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Regional do Nordeste, né? E ele é um processo de inovação, é um desafio de inovação, porque a gente busca soluções, né, que sejam apresentadas por meio de processos de experimentação. E aí, quando a gente fala de processo de experimentação, estamos falando de protótipos, pilotos, modelos iterativos de soluções, né? Então, isso quer dizer que não precisam ser modelos necessariamente já experimentados e comprovados, né? A gente tem uma margem aí de liberdade para experimentar modelos que talvez ainda não tenham surgido ou que sejam propositivos. Então, há uma relativa liberdade no sentido de modelo da solução, certo? Mas o que a gente espera? A gente espera de que sejam soluções ou propostas, né, inovadoras e replicáveis e escaláveis na região. Então, a nossa expectativa é de que essas soluções elas se deem no contexto da cidade ou das cidades, mas que elas também possam ser replicadas para a região, né, não só a região do Nordeste, né, mas também, eventualmente, outras regiões do país. E como se dará a participação? A postulação para esse desafio vai se dar por forma de um case, de um caso, né, que seria um pacote de apresentação em que vocês devem incluir 3 itens, tá? O primeiro item é o problema, a identificação do problema, que a gente espera que seja um problema caracterizado com base em pesquisa e diagnóstico. Então, aqui, o que nós esperamos, né, nesse contexto de problema, é que o problema tenha sido identificado por meio de alguma metodologia de identificação de problema e que seja consubstanciado, por exemplo, em dados, em evidência, né? Então, assim, o município quer resolver problema X. Por quê? Porque por meio dessa metodologia se identificou que esse seria um problema persistente ou um problema prioritário e quais são as evidências que a gente tem desse problema, né? E aí é muito importante que se já há na cidade ou se pelo menos haver uma proposta também de investigar, se não há dados sobre esse problema, que haja uma proposta de investigação de dados sobre o problema, né? E a solução, então, uma vez identificado esse problema, o que a gente espera é a proposta de uma solução. Como eu disse, não precisa ser uma proposta totalmente resolutiva. Vocês não precisam ter essa cobrança no sentido de que é uma proposta que necessariamente deve ser comprovado que vai dar certo ou que já deu certo, porque isso também faz parte do processo de inovação, que é a experimentação. Então, aqui há como eu disse, há uma relativa liberdade no sentido de que seja uma proposta experimental, tá? Vocês não precisam ter certeza de que aquilo deu certo ou vai dar certo, mas o mais importante é que vocês encontrem uma solução que seja possível de ser aplicada e que seja replicada, certo? E, ademais disso, um plano de ação. Então, com base na identificação do problema, o desenho da solução, o que a gente espera é que vocês consigam desenvolver um plano de ação que é basicamente um roteiro de como vocês pretendem implementar aquela solução na área, no território identificado. Se é na cidade, se é no conjunto de cidades, se é na região, certo? Quais são os benefícios, né, que nós temos oferecido, né, para a participação desse processo? Esse processo, na verdade, eu acho que ele também tem um pouco é importante que a gente ressalte um pouco do contexto em que ele se dá. Ele se dá dentro do projeto, né, como a terceira etapa desse projeto, e ele realmente busca impulsionar a questão da inovação nas cidades do G52, né? Então, a gente pretende, por meio disso, incentivar que as cidades comecem a experimentar modelos, participar de desafios, porque a gente entende que isso faz parte de
um novo modelo de interação, né, de promoção de políticas públicas de cidades. Então, a gente acredita que é muito benéfico para as cidades do Nordeste que comecem a se inserir um pouco nesse contexto já de desafios, porque isso tem sido uma tendência não só no Brasil, mas internacionalmente, que é uma forma de impulsionar políticas públicas urbanas tem sido por meio de desafios públicos, certo? E desafios de inovação. Então, a gente pretende, por meio desse desafio, também criar capacidades técnicas para que vocês participem de desafios, que vocês se insiram nesse cenário. Então, o que nós pretendemos oferecer? No âmbito desse projeto, desse nosso desafio, nós vamos oferecer uma mentoria técnica para o processo de formulação de propostas. Então, uma vez inscritas as cidades, uma vez conformadas as equipes, a gente vai ter, ao longo das próximas semanas, começando agora em setembro, meados de setembro, até a data de conclusão do desafio, né, da apresentação de propostas em outubro, nós vamos ter encontros de mentoria técnica com as equipes para apoiar vocês na formulação das propostas, tá? Além disso, nós vamos ter um evento, né, público de premiação. A nossa ideia é fazer esse evento presencialmente no Recife, em novembro desse ano. E, após o processo de avaliação de propostas, pontuação, né, julgamento, nós vamos divulgar esse resultado e vamos premiar as 3 melhores propostas no evento público realizado em novembro, tá? O que ganham as cidades? As cidades que participarem desse processo vão ganhar um certificado de participação e a colocação no desafio, né? Então, para a cidade, isso pode ser algo muito interessante, porque a cidade vai ganhar um certificado de que ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar no desafio de inovação promovido pelo ONU Habitat, Sudene PNUD, o que a gente acredita também que isso seja de alguma forma alguma marca, né? Já é um símbolo assim para que possa promover o próprio nome da cidade. E, além disso, as equipes vencedoras, e aí a gente está falando dos participantes, né, dos membros da equipe, eles ganharão certificados individuais, também reconhecendo a participação e a colocação no desafio. Isso é importante por quê? Porque os funcionários receberão esses certificados da colocação que receberam no desafio, e isso também abrirá a possibilidade para ganharem outros benefícios. Esses benefícios não foram incluídos aqui nessa apresentação, mas eles estão no edital. Mas como eles são pendentes, né, de acordos, enfim, em termos de números de equipe, de datas, ou seja, são pendentes de negociação, mas a gente também tem a previsão, por exemplo, de premiar os funcionários, os melhores colocados, com, por exemplo, projetos de intercâmbio, cursos de intercâmbio no exterior, oferecidos pela ENAP, em parceria com a ENAP. Nesse desafio, a gente tem a parceria da ENAP, então a gente tem a possibilidade de oferecer cursos no exterior de capacitação para os funcionários públicos, tá? Isso é uma das formas que a gente tem também de dar benefícios. E aí, quem pode participar? Falando um pouco desse contexto, esse é um desafio para as cidades. Então, a gente entende que quem deve se inscrever é a cidade, tá? E precisa ser uma das cidades do G52. Essa lista de cidades está lá na plataforma, que eu vou mostrar aqui a seguir, mas é pré-requisito para participar que seja cidade integrante do G52, certo? E aí a gente tem o conjunto de cidades e as cidades elas se inscrevem. A gente sabe que a cidade não é uma pessoa, né? Então a cidade se inscreve por meio de pessoas. Então quem são essas pessoas? A cidade ela deve se inscrever por meio de uma equipe de funcionários públicos daquela cidade. Então e aí a gente tem um amplo espectro, gestores e servidores. Não existe uma vinculação, ou seja, um pré-requisito de cargo. O único pré-requisito que a gente está pedindo é que seja funcionário da prefeitura e que tenha o aval da prefeitura. O que é o aval da prefeitura? Lá no pacote também, que vocês vão poder encontrar no site, tem um modelo de carta que deve ser assinado ou pelo prefeito ou pela secretaria, né, secretário ou secretária da pasta que vocês trabalham, ou por uma assessor do gabinete, alguém da alta gestão do município que indique que vocês estão autorizados a representar o município nesse desafio, certo?
e essa equipe ela deve ser conformada por pelo menos 2 funcionários daquele município. Então, tendo 2 funcionários que já têm um interesse, que vocês tenham a sinalização de que há um interesse da cidade, da alta gestão em participar, vocês já podem se inscrever, certo? E ele é um desafio de inovação aberta, por quê? Porque além dessas equipes que são do próprio município, vocês vão poder buscar apoio de atores externos. Então, por isso que ele se chama um desafio de inovação aberta, porque ele não está só adstrito aos funcionários do município, mas também a atores que estão fora da administração pública. E que atores são esses? A gente está falando de startups, de organizações sociais que trabalham com inovação, com desafios públicos, institutos de tecnologia, universidades, negócios de impacto, enfim. Tem toda uma... isso aí também não tem uma... A gente não tem restrição, desde que seja uma organização legalmente constituída no Brasil. Vocês podem pedir apoio a qualquer tipo de entidade ou organização que tenha pertinência temática com o tema que vocês pretendem ou com o problema que vocês pretendem resolver. Certo? E, bem, aqui eu acho que é importante a gente ressaltar isso também, porque no processo de formulação da proposta é importante que vocês já tenham em consideração o que vai ser avaliado, certo? Como se dá o peso e o julgamento disso, porque isso é determinante na hora em que você está escrevendo uma postulação, né? Então, aqui para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui os diferentes pesos, os diferentes critérios de avaliação e os pesos que cada um deles tem. Então, vocês podem ver, por exemplo, o grau de inovação e criatividade e singularidade da proposta, que tem peso 2, possibilidade de implementação, que também tem peso 2, impactos potenciais daquela solução, peso 3, participação da sociedade no processo de formulação da proposta, isso também vai ser considerado e tem um peso relativamente grande, peso 3, qualidade da apresentação da proposta escrita, peso 1, apresentado por consórcio ou grupo de cidades, peso 3. Aqui eu acho que é interessante fazer essa explicação, porque o desafio ele pode ser feito, as cidades podem postular individualmente, ou seja, uma cidade apresenta uma proposta, ou as cidades podem postular em grupo, ou seja, um conjunto de cidades apresentam uma proposta. Nós estamos privilegiando, como vocês podem ver aqui, nós vamos dar mais peso para as propostas apresentadas em conjunto, por conjunto de cidades. Por quê? Porque esse projeto também visa estimular a articulação em rede e a governança compartilhada. Então, a gente acredita que, tendo um projeto em que várias cidades conseguem dialogar, conseguem, né, criar um processo de elaboração conjunta, isso, para nós, tem mais peso, nós vamos favorecer esses projetos em relação aos projetos que sejam apresentados individualmente. Então, a gente incentiva que esse processo seja colaborativo e em conjunto com outras cidades, certo? E, além disso, a gente tem aqui a replicabilidade e escalabilidade, que é a possibilidade dessa proposta ou da solução que vocês apresentarem que seja implementada em outros contextos, né? Em outras cidades, em outros territórios, em outras regiões. E aí, basicamente, o nosso cronograma, a gente tem aqui, atualmente, o nosso cronograma como ele está. As inscrições vão até o dia 10 de setembro, então a gente está aqui incentivando que vocês se inscrevam. A gente tem, então, aqui um pouco... Nós temos 2 dias, né? Então, a gente incentiva que vocês já se inscrevam. Vocês não precisam, nesse momento, ter toda a documentação, já ter a ideia da solução. Vocês não precisam ter nada nesse momento. Vocês só precisam ter o nome da equipe e a sinalização de que a cidade quer participar. Essas são as únicas informações que vocês precisam ter nesse momento. E, além disso, a gente tem, até 10 de outubro, nós vamos ter o processo para a submissão dos cases. Então, a gente teve aqui um período de 1 mês para a inscrição, e agora a gente vai ter mais 1 mês para que vocês formulem e submetam os cases. O período de mentoria está pensado para ser aqui ao longo de setembro, a partir do momento de conformação dessas equipes, certo? E a partir do dia 11 de outubro, que é quando a gente encerra o período da submissão dos casos, a gente vai ter o período de avaliação e julgamento, de aproximadamente 2 semanas, e vamos divulgar esse resultado na plataforma da ENAP no dia 24 de outubro. Não sei se eu falei novembro, acho que eu falei outubro. Então, avaliação e julgamento em outubro, divulgação do resultado em outubro também.
E, após essa divulgação, nós vamos ter o evento público de premiação das propostas em novembro. Essa data aqui ela está pendente, na verdade, de confirmação. Hoje é provável que a gente postergue também esse evento, que passe para o dia 17. Então, enfim, essas datas também estão, já informo vocês que essas datas estão sujeitas à alteração, né? A gente sabe que a gente prevê muitas vezes as datas no início, mas as coisas vão mudando de acordo com o engajamento, com a realidade. Então, essas datas também estão passíveis de alteração, tá? Pessoal, essa era a breve apresentação que eu tinha para fazer e eu acho que agora a gente pode abrir para a parte de perguntas e respostas, né? Deixa eu só mais uma vez, apresentar, antes de passar para as perguntas, eu vou mostrar aonde vocês podem encontrar mais informações do desafio. Bem, então, pessoal, o nosso desafio ele está aqui na página da ENAP, nessa página desafios.enap.gov.br, tá? É o desafio de inovação G52, Rede Cidade Inteligente. Vocês clicam nesse desafio e vai aparecer a página do desafio. Aqui vocês encontram as principais informações, tá? Cronograma, e aqui que são os documentos mais importantes: o edital do desafio e os formulários de inscrição. Como vocês podem ver, tem um formulário de inscrição para cidades, que são aqueles que as equipes municipais devem preencher, e um formulário de inscrição para organizações externas, porque a gente também já abriu nesse momento a inscrição para organizações que não façam parte da administração pública, que possam se inscrever. E a nossa ideia é que, após esse período de inscrições, a gente possa fazer um link entre as equipes e as organizações que trabalham nos territórios. Bem, gente, isso era basicamente o que eu tinha para apresentar para vocês, e agora a nossa ideia é que é isso, abrir um pouco aí o espaço para dúvidas, perguntas. Quem quiser falar, levanta a mão, a gente abre o microfone. Quem quiser pode perguntar aqui também diretamente pelo chat. E aí, meninas, peço que vocês me ajudem aqui também no processo de perguntas. Sim. Já tem algumas aqui no chat, também estão pedindo o link lá da plataforma ENAP. Eu acho que tu tem aberto aí, talvez seja mais fácil você copiar e jogar aqui no chat também. Tá, já vou colocar o link. Eu vou ler a pergunta do Pedro Júnior. Ele pergunta se já houve outros desafios e se sim, poderia dar alguns exemplos. Pedro, não entendi muito bem. Se já houve outros desafios, em que contexto? Você está falando no contexto desse projeto, no contexto da plataforma da ENAP? Se você puder explicar melhor essa pergunta sobre outros desafios, né? Ele falou de forma geral. Acho que desafios de inovação que já tenham acontecido, não necessariamente dentro do projeto. Pedro, então... Ele falou que se abrir o microfone ele pode explicar. O microfone devia estar aberto. Você pode tentar, só para a gente também, porque aí vocês realmente podem, acho que fica mais claro, né, se você explicar. Oi? Forma. Oi? Tá ouvindo? Então, eu acabei de... Certo. É porque eu estava... Assim, a gente tem algumas ideias, mas se pudesse explicar alguma que teve, acho que se teve outros desafios, né? Acho que teve. Até para a gente também comparar como é que porque eu fico pensando assim, se a gente faz uma proposta, mas, assim, eu sou de Natal, aqui no RN, no Rio Grande do Norte, e a gente sabe que tem outras cidades que talvez não tenham uma infraestrutura como a nossa, e aí a gente pode estar propondo alguma infraestrutura ou alguma ideia, algum projeto que, vamos dizer assim, não se aplique a outras cidades, né? Então, eu queria, se pudesse ter algum exemplo de um ou dois, só para a gente ter uma ideia de como é que é esse desafio. Tá, eu vou tentar responder essa pergunta, porque é o seguinte, porque acho que tem que esclarecer. Ou seja, esse é o primeiro desafio que a gente está fazendo no âmbito desse projeto, certo? Mas não é o primeiro desafio de inovação, nem na ONU, nem no Brasil. Então, assim, por exemplo, na plataforma da ENAP, essa plataforma Desafios, por exemplo, eles fazem desafios para órgãos públicos. Então, ali tem vários tipos de desafios. Você vê que o escopo é muito amplo.
né? O nosso, eu acho que eles têm há um pouco mais de um ano, e eu acho que já tem um pouco mais de 10 desafios que foram lançados na plataforma. E aí, ali você pode ver, por exemplo, até processos que já chegaram ao final, que já foram premiados, certo? Mas, assim, como o escopo é muito grande, porque lá tem desde desafios de, por exemplo, de melhorias de processos para servidores públicos, quanto, por exemplo, desafios para resolução de problemas de cidades. Eu acho que um dos últimos que tem lá na plataforma foi do Recife, um desafio de inovação no Recife, que era para... Eles fizeram alguns eixos, por exemplo, tinha um eixo que era relacionado à saúde, tinha um eixo que era relacionado à mobilidade urbana, e aí, por exemplo, um dos eixos que eles tinham, assim, melhoria de atendimento da fila do SUS. Aí, por exemplo, um dos resultados, um exemplo, por exemplo, se pedir um exemplo foi, saiu um aplicativo que tinha um atendimento prévio, que já fazia uma análise de demandas para encaminhamento do SUS, entendeu? Mas, assim, isso é um exemplo, e é um exemplo que usava tecnologia, por exemplo, né, porque tem que desenvolver um aplicativo, mas existem também propostas que podem ser mais simples, no sentido de que não precisa ter uma tecnologia elaborada. O nosso quando a gente fala de inovador, é algo que talvez não tenha sido experimentado ainda, mas que tenha potencial de dar certo. Entendeu? Então, por isso que a gente fala também que é experimental. Então, você pode. E aí, quando a gente fala de problema público, pode ser qualquer coisa, mobilidade, pode ser saneamento, né? A gente sabe que existem muitos problemas relacionados a isso. E aí pode ser tanto tecnologias, né, digitais quanto tecnologias não digitais. Então, você pode, por exemplo, criar um plano de ação, sei lá, de mobilidade, em que você tenha, por exemplo, um novo plano de dados sobre transporte público na sua cidade. Entendeu? Isso pode ser também uma proposta. Se não foi feito antes, se é uma nova maneira de enfrentar um problema antigo, isso já pode ser considerado uma proposta inovadora. Entendeu? Tem mais pergunta aí? Tem. A pergunta aqui do Felipe, se após a inscrição do município, é o Felipe de Governador Valadares, ele pode incluir outros servidores, novos servidores? Sim. Felipe, então, sim. Vocês só precisam, a gente só precisa agora que vocês inscrevam a cidade. E como o nosso requisito mínimo é que haja 2 representantes, é o mínimo. Então, se você já tem 2, você já pode se inscrever. Ao longo do processo, essa equipe pode aumentar. Inclusive, vocês podem buscar o apoio de outras cidades ou o apoio de outros atores externos ao município. Então, isso é totalmente aberto e não há limite máximo também de participantes. Só limite mínimo, que é, no mínimo, 2. Aí eu estou vendo aqui a pergunta da Adriana, né? Isso. Cada município pode fazer quantas inscrições? Cada município pode fazer uma inscrição, ou seja, postular como um desafio. Como eu expliquei antes, pode ser uma inscrição individual, ou seja, uma cidade, uma proposta, ou essa cidade ela pode se vincular a uma proposta em conjunto com outra cidade. Então, um conjunto de cidades apresenta uma proposta. Mas a mesma cidade não pode apresentar individual e em conjunto, tem que escolher. Tá? Então, é uma cidade e cada cidade pode apresentar uma proposta, seja ela individual ou coletiva. É isso. Aí tem aqui Felipe, né? Feita a inscrição do município, eu tenho que incluir as instituições de ensino na hora mesmo, ou posso, depois da inscrição, colocar a universidade, vamos apoiar do projeto, por exemplo. Acho que se eu for juntar com outro município, tem que ter um dos municípios de escrita 2, eu posso fazer um conjunto com... Também, tem várias perguntas, né? Vamos tentar voltar. Tá, a primeira é se você já tem que incluir as instituições de ensino na hora. Acho que sim, se você já tem a ideia da instituição, mas aqui eu não entendi se você está falando que representaria a instituição ou se ela... Felipe, se você puder abrir o microfone para explicar, porque assim, não entendi se você representa a instituição de ensino ou se você está na prefeitura. Ou se você é uma pessoa da prefeitura que pretende buscar o apoio da instituição de ensino, né? Isso para mim não ficou claro. Aí você puder explicar um pouco melhor?
Porque eu vou te... Então, assim, mas para tentando responder um pouco, se você é do município, você inscreve o município. Se você já tem a indicação de uma entidade que você quer trabalhar com, você já inscreve, indica também no momento da inscrição que você pretende trabalhar com aquela instituição. Isso pode ser feito no momento da inscrição ou, posteriormente, no momento de apresentação do case. Você já pode dizer que aquele case foi construído com a Universidade X, por exemplo, tá? E aí, se for juntar com outro município, tem que ser um dos municípios do G52, é critério de participação. Não, você pode fazer com municípios ao redor da Paulo, desde que seja do G52. Então, aí em Minas, Paula, se puder me lembrar, em Minas tem Governador Valadares e não lembro a outra cidade, mas Teófilo Otoni. Isso. Não, perfeito. O Felipe esclareceu. Isso, tem uma inscrição já fechada, mas tem outras querendo apoiar, que vão bater o martelo. Então, Felipe, ótimo. Pode, se você já tem uma confirmada, já inscreve com a confirmada, mas também se foi até sexta, se você quiser mandar a sua inscrição na sexta, com outras já confirmadas, também pode mandar. Mas mesmo que você não tenha a confirmação, você pode, ou seja, não há impeditivo de que outras organizações se somem, tá? Né? Ao longo do processo. Então, você já pode inscrever com o que tem e continuar buscando apoio de outras entidades ao longo do processo. Até 10 de outubro, vocês vão poder aí fazer articulação e se somar e fazer outros tipos de vinculação que não tenham sido previstas até agora. Em Minas, o governador Valadares, Montes Claros e Teófilo Otoni. Mas também acho que é importante esclarecer que o processo também não é vinculado por estado, ou seja, né? Eu falei isso porque você perguntou sobre as outras cidades aí de proximidade geográfica, mas a gente também, essa coligação com outras cidades não precisa necessariamente ser do mesmo estado, pode ser com outros estados também. E aí, temos mais perguntas? Então, aqui acho que a Paula colocou a lista das cidades, e essas cidades também vocês conseguem encontrar lá no edital, na plataforma. E também vou botar aqui já o nosso contato, g52@sudene.gov, o nosso e-mail geral de dúvidas, enfim, vocês podem escrever para a gente se eventualmente tiverem mais dúvidas ao longo desse processo. E a ideia de proximidade é para facilitar o diálogo e os contatos que já temos. Sim, perfeito. Também não existe restrição quanto a essa questão das coligações, tá, Felipe? É totalmente a critério de vocês. g52@sudene.gov.br, nosso e-mail geral, vocês podem escrever caso tenha dúvidas. E já adianto de antemão que nós vamos dar início ao nosso processo de mentorias na terceira semana de setembro. Então, fiquem ligados também, nós vamos estar fazendo a divulgação nas redes sociais. Quem não seguir a gente, quem tiver Instagram, acho que é bem interessante que vocês sigam o Instagram do ONU Habitat Brasil, que é onde a gente tem compartilhado as principais informações. A gente também tem uma rede de contatos, né, do mailing, que eventualmente, se algum de vocês aqui não estiver no nosso grupo de e-mail, se não estiver recebendo, peço também, por favor, que indique aqui, tá? Isso, o Felipe, por exemplo, que é de inovação Governador Valadares, né, diretor de inovação de Governador Valadares, já está adicionando no WhatsApp. O Instagram é ONU Habitat Brasil, tá? Se eventualmente vocês não tiverem no mailing, peço que vocês indiquem aqui o e-mail de vocês, para a gente incluir vocês no mailing. Mas também aqui na sequência do... Não, acho que não precisa, né, meninas, indicar o e-mail, porque a gente tem um e-mail de segmento que vai para quem participou, né, da sessão. Então tranquilo, gente. Isso, não. Então é o seguinte, todos vocês vão receber ao final dessa sessão as informações de segmento, tá? Fiquem tranquilos. E
A gente mantém contato, vai passando as informações, a gente vai ter o processo de mentoria iniciando na 3ª semana, como eu indiquei, e é bem importante que aqueles que tenham interesse em participar se inscrevam. A nossa ideia é fazer um trabalho bem mão na massa com vocês, seria um modelo de oficina, workshop, para ajudar vocês a montarem os casos. E é isso, tá? Permanecemos aí à disposição para vocês entrarem em contato. Eu queria fazer um comentário, e desculpa o barulho, resolveram fazer uma obra lá fora, sempre quando a gente quer falar alguma coisa, né? Mas o pessoal que já participou das capacitações sabe também que a gente tem a plataforma Reduz, que é uma plataforma que tem um espaço para conversa e afins. Então, a gente também, se vocês não estão nessa plataforma, pensando no que o Felipe mandou aqui, né? Às vezes você não tem o contato de alguma pessoa de outro município, mas até gostaria de ter. Aí eu ia pedir, quem não está na plataforma ainda, manda um e-mail para a gente, pode ser nesse e-mail que o Eric indicou aqui do projeto, ou manda agora rapidinho ali, que a gente pega também no chat, falando, convite para Reduz, porque aí lá vocês também vocês veem todo mundo que faz parte, vocês conseguem mandar mensagem especificamente. Então, por exemplo, você vai ver lá. O Felipe não está agora, por exemplo, mas vamos supor que a Adriana está, Adriana Barros. E aí o Felipe quer conversar com a Adriana, ele consegue mandar uma mensagem direta para ela, e aí que vocês conseguem ter esse contato também, porque eu acho que é uma ideia muito legal, realmente, às vezes as pessoas ainda não têm, né, essas conexões entre cidades, e a gente tem esse espaço que foi criado para as capacitações, mas que a gente pode abrir novamente. A gente, na verdade, nem precisa abrir, vocês vão entrar lá, a gente manda o convite, vocês vão entrar, já vão ver o coleguinha, e vocês mesmos já conseguem fazer essa comunicação. Beleza, vou pegar aqui o contato da Giovana. Eu mandei o link aqui também da plataforma para a galera, se já quiser ir se inscrevendo, né? Isso, porque aí a gente convida para a comunidade. É como se fosse tipo um Facebook, sabe, gente? Vocês entram, aí a gente tem que convidar para o grupo. E aí a gente faz isso ainda hoje, tá bom? Espero. Acho que tá mais para Orkut do que Facebook, né? Mas Mas você da galera, sabe? Vai que eles não são da época do Orkut, a gente ia entregar eu acho que acho que aqui provavelmente todo mundo pegou Orkut. Menos a Nayara aí. A Nayara pegou, então todo mundo pegou. Eu peguei também. Então tá, gente. Não havendo mais dúvidas, desejo para vocês um bom dia, uma boa quinta-feira, um bom resto de semana. Esperamos que vocês se inscrevam, hein? Por favor. Já começa a fazer a articulação aí, a costura na cidade de vocês. E, como eu disse, não precisa ter todas as informações. Havendo interesse e gente, já pode mandar. Beleza? Então, estamos aí e bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom dia.